Olá pessoal do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos. Estou aqui de volta com o vídeo da parte 2, parte 2 da regra do jogo dos sinais, tá? No vídeo 1 nós fizemos a adição e subtração e agora nós vamos fazer a multiplicação e divisão. Por que eu optei por separar? Eu optei por separar porque para você não misturar as regras da adição e subtração com multiplicação e divisão. O vídeo é realmente detalhado? É detalhado, porque é para você aprender de verdade de uma vez por todas. Já nesse caso aqui, dá para aplicar aquele negócio lá do mais com menos e menos com mais. Porque lá no vídeo da adição e subtração, eu falei assim, olha, esqueça por um instante o mais com menos e o menos com mais. Mas lá no vídeo da adição e subtração, lá na parte 1, aqui nós estamos na parte 2. Aqui até dá para usar esse negócio assim, mais com menos, menos com mais com menos, menos com menos, mais com mais, até dá, tá bom? Agora, uma coisa que é muito importante é você não misturar as regras lá da parte 1 da adição e subtração com essas regras aqui da multiplicação e divisão. E o terceiro e o mais importante é você decorar as frases, porque se você decorar as frases que eu vou te mostrar, você não precisa fazer esse negócio de mais com menos, menos com mais, menos, não precisa disso. Vamos lá então. Vamos lá para a regra. Estamos aqui, ó. Regra do jogo de sinal, aprenda de uma vez por todas. Multiplicação ou divisão de números com sinais diferentes. Observe, multiplicação ou divisão de números com sinais diferentes. Os sinais dos números são diferentes. Quando você tem, isso aqui é muito fácil. Quando é multiplicação ou divisão, é fácil demais mesmo. Quando você tem na multiplicação e na divisão dois números, pode ser multiplicação, pode ser divisão. Se os números tiverem sinais diferentes, você vai ver os números e vai ver os sinais. Eles são diferentes? São. O resultado daquela operação é sempre negativa. Lembre, João, pode ter 10 números. Se os sinais entre eles forem diferentes, o resultado é negativo. Tá? O que importa é os números serem diferentes. Por exemplo, aqui, olha. Menos 2 vezes 8 positivo. Aí você pode falar assim, menos com mais dá menos. Mas se você lembrar dessa frase aqui, olha, que se os sinais são diferentes, o resultado é negativo, não precisa você fazer menos com mais. Você vai lembrar, os sinais são diferentes, eu estou diante de uma multiplicação ou divisão, então o resultado é negativo. Eu vou multiplicar, nesse caso, 2 vezes 8 e só vou botar o sinal negativo. Por quê? Porque o sinal do 2 é menos, só que o sinal do 8 é mais. É porque não aparece. Se a gente fosse fazer isso aqui separando os sinais, seria assim, ó. Menos 2 vezes... Aí você poderia colocar entre parênteses, só para separar, se você quisesse separar. Mais 8. Ó. Menos 2 vezes mais 8 dá igual a menos 16. Seria desse jeito. Menos 2 vezes mais 8 dá igual a menos 16. Aí você percebe que o sinal do 2 é menos, o sinal do 8 é mais, ou seja, eles são diferentes. O resultado é sempre negativo, por isso que o menos ficou aqui, porque o resultado é sempre negativo, porque você está diante de uma multiplicação ou de uma divisão de números com sinais diferentes. O resultado dessa operação é sempre um resultado negativo. Tudo bem? Por isso que aqui embaixo, ó, eu até separei com parêntese, para não misturar aqui, ó, o sinal do vezes com o sinal do menos. Eu até separei entre parênteses, olha. 4 vezes menos 5. Observa que aqui, ao lado do 4,
tem um mais. Só que ele não precisa aparecer, porque ele é positivo. Aí você tem 4 vezes menos 5. Aí você está diante de uma multiplicação ou de uma divisão. E você vai olhar assim, cara, os números têm sinais diferentes. O resultado é negativo. Não precisa mais com menos, menos com mais. Opa, é multiplicação. Opa, é divisão. Opa, os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Tá aqui, ó. Você vai só multiplicar 4 vezes 5 e vai ficar negativo. Por que ficou negativo? Os sinais são diferentes e você está fazendo o quê? Ou você está fazendo multiplicação ou você está fazendo divisão. É importante lembrar aqui da frase aqui, ó. Na multiplicação ou na divisão de números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Eu aprendi isso aqui, pessoal, lá nos anos 2000, 99, 2000. Agora, olha o de baixo lá, ó. Menos 14, esse de baixo aqui, ó. Menos 14 vezes 2. Tá vendo aí? Menos 14 vezes 2. Você observou que você está diante de uma multiplicação ou de uma divisão? Ou é multiplicação ou é divisão, para poder falar essa frase aqui. Na multiplicação ou na divisão. De números com sinais diferentes. Os sinais são diferentes. Você já observou que o sinal do 14 é menos e o sinal do 2 é mais. Só que o sinal do 2 não precisa aparecer. O sinal positivo, ele não precisa aparecer. Tudo bem? Aí você viu, é verdade, olha. O sinal do 14 é menos. O sinal do 2 é mais. E eles estão se multiplicando. Então o resultado é negativo. Sinais diferentes, resultado negativo na multiplicação ou na divisão. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 14, 28. Mas como os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui, ó. Olha o que diz aí, ó. 30 vezes menos 30. Aqui, pessoal, é menos 90, tá? Aqui, ó. Aqui é menos 90, tá? Aqui faltou o zero. 3 vezes menos 30. Observe que você tem o 3, que é positivo aqui, olha. O 3 é positivo, tá aqui o sinal dele, só que não precisa aparecer. Aí você tem assim, ó, mais 3 vezes, ó, vezes. Ficou parecendo mais também? Vezes menos 30. Olha, dá menos 90. Aí você se lembra lá da regrinha. Multiplicação ou divisão de números com sinais diferentes. O resultado é o quê? Sempre negativo. Pronto. Por isso que aqui, olha, deu menos 90. Porque você tem dois números se multiplicando. Os sinais são diferentes. O resultado é sempre negativo. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, resultado sempre negativo. Sinal diferente na multiplicação e na divisão, resultado sempre negativo. Decora assim, tá bom? Olha, observa agora esse parêntese que eu fiz aqui, olha. Observe que aqui do lado de fora você tem um menos e esse sinal de menos ele está multiplicando tudo que está dentro do parêntese. O sinal de menos está multiplicando 5, está multiplicando 3, está multiplicando 4, está multiplicando 2. Então, o sinal de menos multiplicou o 5y, o sinal de menos multiplicou o 3a, o sinal de menos multiplicou o 4c e o sinal de menos multiplicou o 2b. Mas o que eu quero te mostrar aqui, pessoal, é que você está multiplicando, não está? Não está multiplicando? Tá. Mas esses sinais, eles são iguais ou são diferentes? Se você visse isso aqui numa prova. Só essa sentença. Olha aqui, ó. O sinal de menos está fora do parêntese. E dentro do parêntese está tudo positivo.
O menos não é diferente do mais, ó. O sinal de menos, ele não é diferente do sinal de mais. Então pronto, é só você trocar todos os sinais, porque tudo vai ficar negativo. Mas por que vai ficar negativo? Porque a regra diz que na multiplicação ou na divisão de números, se os sinais forem diferentes, tudo é negativo, o resultado é negativo. É por isso que quando você multiplicou aqui, ó, menos vezes 5y, dá menos 5y. Aí você multiplicou depois, menos vezes 3a, dá menos 3a. Aí você multiplicou menos vezes 4c, dá menos 4c. Aí depois você multiplicou menos vezes 2b, dá menos 2b. Os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo na multiplicação ou na divisão. Olha esses exemplos de divisão aqui, olha. Menos 2 dividido para 2. Por que deu negativo? Dá menos 1. Você tem menos 2, a barrinha ali dividindo, menos 2 dividido para 2. Ora, o sinal do primeiro 2 é menos. O sinal do segundo 2 é mais. Quando você dividiu menos 2 para 2, dá igual a menos 1. Porque na multiplicação ou na divisão de números com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Porque os números, cada número tem um sinal diferente. O sinal de um é mais, o sinal do outro é menos. Então, o resultado vai ser menos, vai ser sempre negativo. Agora aqui, ó, 4 dividido para menos 4. Observe que o primeiro sinal aqui que não aparece é positivo, ele não precisa aparecer. Mais 4 dividido para menos 4, aqui dava menos 1, tá? Aqui também dava menos 1, ó. Menos 1. 4 dividido para 4 dá 1, mas como os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Por isso que deu menos 1. Se os sinais fossem iguais, dava positivo, mas já é outra história. Agora aqui, ó. Menos 35 dividido para 7. Você vai observar que você tem uma divisão ou você tem uma multiplicação. E toda vez que você tiver uma divisão ou você tiver uma multiplicação e os sinais forem diferentes, igual aqui é diferente, olha. O sinal do 35 é menos e o sinal do 7 é mais, só que ele não precisa aparecer, mas ele é mais, tá? Não precisa aparecer, mas ele é mais. Quanto que dá 35 dividido para 7? Dá 5. Mas você está numa divisão de números com sinais diferentes. O resultado é sempre negativo. Agora vamos ver. A frase está aqui, para você anotar. Na multiplicação ou na divisão de números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Agora vamos ver o que acontece se os sinais fossem iguais. É o contrário. É muito simples, muito fácil, como diz o professor Procópio. É o contrário, porque veja, se quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Aí você tem aqui, ó, na multiplicação ou na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Pensa aí comigo. Você está multiplicando dois números, multiplicação, ou você está dividindo dois números, divisão. Aí você bateu o olho, opa, multiplicação ou divisão, só que os sinais são iguais. O sinal de um número é o mesmo sinal do outro número. Aí você lembra, o resultado é sempre positivo. Multiplicação ou divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo, porque os sinais são iguais. O resultado é positivo. Olha o exemplo aqui, ó. Menos 2 vezes menos 4 dá igual a 8 positivo. Por que dá igual a 8? Porque tem uma regra que diz que na multiplicação ou na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Aqui, pessoal, eu botei aqui, ó, vou até tirar aqui a seta. Aqui eu botei o mais aqui, ó, mas não precisava não, viu? Não precisa botar o mais.
quando é positivo. Aqui embaixo, você tem aqui, menos 6, olha, menos 6 vezes menos 2 deu igual a 12. Por que deu igual a 12? Eu nem coloquei o sinalzinho de mais. Porque o sinal do 6 é menos e o sinal do 2 é menos. Aí você lembra dessa regra aqui, olha. Na multiplicação ou na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Porque ou você está multiplicando ou você está dividindo. Os sinais são iguais. O resultado é sempre, sempre, sempre positivo. É por isso também que 6 vezes 2 dá 12. Por que 6 vezes 2 dá 12 e menos 6 vezes menos 2 dá 12? Porque em ambos os casos, os sinais são iguais. E em ambos os casos, você está diante de uma multiplicação. E se você estivesse diante de uma divisão também, porque é na multiplicação ou na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre, sempre positivo. Observa que aqui, na parte aqui de cima, o sinal do 6 é menos, o sinal do 2 é menos. E na parte de baixo, o sinal do 6 é mais e o sinal do 2 é mais. Sinais iguais, multiplicação ou divisão, o resultado é sempre positivo. E todas as outras, olha, 16 vezes menos 2. Por que 16 vezes menos 2 dá 32? Ora, porque o sinal do 16 é menos, o sinal do 2 é menos, ou seja, os sinais são iguais, e o resultado é sempre positivo, porque você está diante de uma multiplicação e poderia ser de uma divisão. Aqui embaixo, por que 16 vezes 2 também dá 32? Ora, você está diante de um número que tem um sinal positivo, o outro número também tem um sinal positivo, aqui nem precisava ter. Sinais iguais, o sinal dos dois é positivo, resultado sempre positivo, porque os sinais são iguais. E se o sinal dos dois fosse negativo? Resultado positivo, porque os sinais são iguais. Olha esse parêntese aqui. Olha esse parêntese. Observa agora que, ao contrário do exemplo lá de cima, agora você tem aqui um sinal de menos. Você tem um sinal de menos aqui do lado de fora. Olha o sinalzinho de menos. E esse sinalzinho de menos está multiplicando o 5, que está multiplicando o 4, que está multiplicando o 3, que está multiplicando o 2. Você concorda comigo que o sinal de menos está multiplicando vários números dentro do parêntese que todos também têm o sinal de menos? Aí eu pergunto para você, os sinais não são iguais? E não é uma multiplicação? O sinal de menos está do lado de fora do parêntese. E o sinal de menos, do lado de fora do parêntese, ele está multiplicando todos os números que estão dentro do parêntese. Só que esses números que estão dentro do parênteses, esses números têm um sinal igualzinho ao sinal de menos que está do lado de fora do parêntese. Se menos é igual a menos e eles estão se multiplicando, tudo fica positivo. Porque na multiplicação e na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Aí por isso que ficou menos que multiplica menos 5y, ficou mais 5y. Menos que multiplica menos 4y, ficou mais 4y. O menos que multiplica menos 3c, ficou mais 3c. Aqui, perdão, era menos que multiplica 4a, ficou mais 4a. O menos que multiplica menos 3c, ficou mais 3c. E o menos que multiplica menos 2b, ficou mais 2b. Por quê? O sinal de menos está multiplicando um monte de número, podia ser 200 números, não importa. E todos esses números têm os sinais iguais. O que vai acontecer? Tudo vai ficar positivo, simples assim. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo de divisão, só um. Por que, João, só um? Porque o que vale para a multiplicação vale para a divisão. Observa que você tem menos 2
dividido para menos 2. Mas a regra diz que na multiplicação ou na divisão de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, tudo que você aprendeu aqui na multiplicação é só você aplicar na divisão. Por quê? É na multiplicação ou na divisão. Menos 2 dividido para menos 2 é igual a 1. Mas por que deu igual a 1? Porque tanto o primeiro 2 é negativo, quanto o segundo 2 é negativo. E eles estão sendo divididos. Por isso, o resultado dá 1. E se fosse menos 10 dividido para menos 5, dava 2 positivo. E se fosse menos 50 dividido para menos 2, dava 25 positivo. E se fosse menos 100 dividido para menos 50, dava 2 positivo. Dividiu números com o mesmo sinal, com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. E se você aqui dividir números ou multiplicar números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Sinais diferentes, multiplicação, divisão, resultado negativo. Sinais iguais, multiplicação, divisão, resultado positivo. Eu espero que tenha ajudado. Deus abençoe a todos. Com vocês, João Carlos Espíndola, do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos. Compartilhar é a melhor forma de vencer. Força, foco e fé sempre. Obrigado.